meditar a palavra de Deus, eu gostaria que você pegasse a palavra do Senhor e abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler agora apenas o versículo 6. Aleluia. Nós vamos ter um momento aqui de meditação. Você que está em casa, e prepara o seu coração, já vai ficando quietinho aí no sofá, né? E nós vamos nos alimentar agora da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito. Diz assim: porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Aleluia. Aqui o apóstolo Pedro, ele dirige, falando, para os cristãos sobre essa pedra, sobre uma pedra angular. E o que viria a ser essa pedra? Por que a pedra, ela é colocada aqui, identificada por apóstolo Pedro? A pedra angular, ela é uma pedra fundamental na utilização das construções antigas. E era a primeira a ser assentada na esquina do edifício. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das demais pedras para que toda a construção, ou seja, para que houvesse um alinhamento na construção. Olha que maravilhoso. Apóstolo Pedro, ele fala: portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar alicerçados, fundamentados na pedra que é Cristo Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra em que nós temos que estar fundamentados. E ali, no versículo 4, ele diz assim: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Essa pedra, ela foi rejeitada pela humanidade. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eles não aceitaram, eles não creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, aqueles que acreditaram: este é o Cristo, Filho de Deus. Este é o Cristo, este é a pedra, é a rocha viva. Para estes deram o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha aí, quando nós recebemos o Senhor, quando nós aceitamos o Senhor, nós passamos a viver uma vida fundamentada na pedra viva que é Cristo. Nós passamos a viver agora como filhos de Deus, porque nós o recebemos, nós o aceitamos. E nós temos que nos achegar a Ele. O apóstolo Paulo falou assim: olha, achegando-vos a Ele, pedra viva. A nossa vida, ela só pode ser construída, fundamentada em Cristo Jesus. Quando fala aqui sobre o alinhamento, quantas coisas nas nossas vidas precisam ser alinhadas, precisam ser edificadas. E Cristo é esta pedra para a construção de um templo espiritual, aonde nós estamos sendo alinhados, construídos dia após dia, De que forma? Conhecendo o Senhor, vivendo a vida de Jesus em nós, quando assim o recebemos, quando assim o aceitamos.
E nesse versículo diz que quando nós somos gerados pela pedra viva, portanto, nós possuímos características da matriz. Olha só. Ao aceitarmos Cristo Jesus, ao recebermos vamos ser fundamentados na pedra de Cristo, nós passamos a ter características da matriz. Passamos a ter características de Cristo, de Jesus Cristo em nós. Ou seja, aquele velho homem, aquela velha Miriam, ela já não está firmada nela mesma, mas está firmada na rocha que é Cristo e passa a viver a vida em Cristo. E aí, no versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Ali. Nós também somos pedra viva, porque nós temos a pedra viva que é Cristo em nós. E aí, automaticamente, ou seja, pela palavra, pela aceitação, quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos edificados como casa espiritual. E com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para os céus. Foi o Senhor Jesus quem nos escolheu. Foi o Senhor Jesus que veio até nós. Porque olhando para o céu, ele não viu o quê? O justo sequer. Alguém que poderia, salvar a humanidade. Mas ele nos amou primeiro. Nós o recebemos, nós o aceitamos, porque ele veio até nós primeiro. Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. E aí passamos, quando o Senhor então ele veio, os seus rejeitaram. Mas nós temos aqueles que o aceitaram e receberam, e para esses foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Olha aqui, que algo maravilhoso. Nós somos filhos do Senhor. E essa casa espiritual tem um propósito quando nós estamos, fundamentados em Cristo, na rocha que é Cristo. É o propósito de ser de sacerdotes santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Só por meio de Cristo Jesus, só através do sangue é que nós podemos ser construídos, casa espiritual, esse sacerdócio para apresentar ao Senhor sacrifícios espirituais aceitáveis, só por meio do sangue, só por meio de Cristo Jesus. E aí, quais são, que propósito, quais são esses sacrifícios oferecidos? Nós vamos ver ali no versículo 21, este propósito. No versículo 21 do capítulo 2 mesmo, de 1 Pedro, diz assim: para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados em Cristo Jesus para viver os passos dele. É nessa condição. A partir do momento, esse sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Cristo Jesus, já não é mais aquilo que os sacerdotes faziam, todas aquelas práticas que eles tinham que realizar no templo. Hoje nós somos o templo da habitação. E o Senhor quer de nós é que nós vivamos esta vida fundamentada nele, seguindo o exemplo dele, praticando os exemplos do Senhor,
seguindo os passos de Cristo Jesus, seguindo os passos do Senhor Jesus. A nossa casa interior, quando nós vimos, quando nós nos apresentamos ao Senhor, a palavra de Deus fala que Ele conhece a intenção dos nossos corações. O Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. E para isso que Ele vem, através dele, que é Cristo, a rocha, Ele vem nos moldando, trabalhando para que esta casa espiritual venha a ser estruturada, venha a ser alinhada nele, em Cristo, para o louvor da glória dele, seguindo o exemplo dele e vivendo aqui na terra, dia após dia, seguindo os passos do Senhor e vivendo a vida dele em nós. Aí no versículo 6 diz também: portanto, assim está registrado, como já lemos na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Nós não seremos envergonhados. O próprio Senhor Jesus, ele trouxe essa parábola, daquele que constrói a casa na areia, e quando vem a tempestade, e quando vem as situações adversas, o que acontece? A casa cai. Porque não existe um alicerce, não existe uma estrutura. Mas a casa que ela é fundamentada na rocha, ela permanece firme, porque o Senhor é rocha inabalável. E de maneira alguma, nós, a igreja do Senhor, ela será envergonhada. Ela não será desamparada. Porque nós estamos fundamentados naquele que nos deu a esperança, nos trouxe a esperança, nos deu a salvação, nos trouxe salvação, nos deu a vida eterna. É nele que nós estamos fundamentados, nós acreditamos, nós cremos. Por isso que a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz: aquele que beber desta água, aquele que quiser venha, e beba dessa água, porque jamais terá sede, jamais será envergonhado, porque está fundamentado nele, que é Cristo, o Senhor. Aí no versículo 7, diz assim: assim, sendo para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia para isso também foram destinados. A palavra viva é Cristo. Jesus é a palavra, é o verbo vivo que desceu do céu. E a palavra de Deus, ela em nós gera vida, alegria no Espírito. Nos faz sermos novas criaturas no Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando ela é plantada em nós, ela passa a ser germinada, ela passa a ser produtiva. É onde nós podemos também viver o fruto do Espírito. Então passamos a viver o fruto do Espírito. Mas aqueles que rejeitaram a pedra, aqueles que rejeitam a pedra que é o Senhor Jesus, o que acontece? Ela é destruída. A casa, ela não pode ter um fundamento. Ela acaba sendo destruída. E sabe o que nos gera destruição? O que nos gera destruição, o que nos gera morte eterna, é o pecado. E o Senhor Jesus, ele se entregou para que o pecado não pudesse mais nos dominar. Para que o mesmo Espírito que ressurgiu Jesus Cristo dentre os mortos passasse a morar em nós, para que o pecado não pudesse mais nos dominar. E
quando nós recebemos essa palavra, vivemos em obediência à palavra, vivemos na palavra, confiamos, profetizamos a palavra e podemos viver sim alinhados, estruturados em Cristo Jesus. E esse daqui, no versículo 8, que diz, né, sobre a questão do tropeço. Tropeçam na palavra, porque não aceitam a palavra, não receberam a palavra. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, nos convida em amor, em graça, a receber essa palavra, que é o próprio Cristo. Cristo Jesus, o Verbo divino. E aí, lá no versículo 9, diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí. Então, aqui fala o seguinte: que aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo Jesus, a igreja do Senhor, ela tem uma identidade. Olha aqui, nós somos nação, geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu e você. E aqueles que recebem o Senhor Jesus passam a ter uma identidade. Aquele que não tinha uma identidade, não era conhecido nem como povo, como vai falar aqui o versículo que vem adiante. Não tinha uma identidade, não sabíamos que propósito, para que propósito estamos aqui neste mundo, para que viemos. Mas quando nós recebemos o Senhor Jesus, olha a identidade que o Senhor, né, que a palavra de Deus, que nós passamos a ter. A identidade de Cristo, passamos a ter uma identidade do Senhor Jesus. Aí diz no versículo 10, vós sim que antes não erais sequer povo. Outrora nós não éramos nem povo, né? Não tínhamos identidade. Mas agora sois o povo de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade de filhos, o qual o Senhor Deus é o nosso Pai, através de Cristo Jesus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebereis. Nós recebemos a misericórdia do Senhor. Por isso que nós somos esta geração eleita pelo Senhor. Por isso que nós somos este sacerdócio real. Por isso que a igreja do Senhor, ela vive de fé em fé, em glória, porque ela está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele está em nós. Nós estamos nele. E se nele nós estamos, nós podemos viver sim nesta condição de povo de Deus, de filho, né? Filhos do Senhor, regenerados, que foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E agora nós vamos pular lá para o versículo 22, do capítulo 2 mesmo, de 1 Pedro. Diz assim: Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia as ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas fostes curados. O Senhor nos chamou não mais para viver uma vida de morte, uma vida de destruição, uma vida de pecado.
Mas o Senhor nos chamou para viver esta igreja fundamentada nele. A igreja jamais ela poderá estar fundamentada no homem. A igreja, ela está edificada em Cristo Jesus. Jesus é o cabeça. Jesus é o dono da igreja. E para isso que Ele nos chamou, Ele se entregou por nós. Ele se esvaziou por nós, para vivermos esta vida na alegria do Espírito, aonde nem a morte, nada nos separará deste amor. Nada poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, o Senhor. E nós vamos entender nesta noite que o Senhor nos chamou, para viver esta justiça. E esta justiça é o próprio Cristo. A justiça de Deus, o Senhor, sobre as nossas vidas é o próprio Cristo, que derramou o seu amor por nós na cruz, para que hoje nós pudéssemos viver esta novidade de vida. É uma nova vida. É uma nova vida. É uma vida diferente. É uma vida em que nós podemos encontrar paz em meio à tempestade, podemos ter alegria em meio a situações de tristeza e podemos ter a esperança do novo amanhã. E diz assim, versículo 25, para encerrar: afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Outrora nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos um pastor, mas o Senhor nos amou, nos aproximou a Ele, Deus Pai, através de Cristo Jesus, para vivermos no aprisco, para vivermos conduzidos pelo pastor dos pastores, Cristo Jesus, o bispo das nossas almas. Aleluia. Hoje nós temos uma identidade. Hoje nós somos nomeados, não em nós mesmos, jamais, mas por Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus quando nós não tínhamos, não éramos nem pouco, mas hoje nós temos. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus, passamos a ser chamados filhos de Deus.